Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este estará logo mais disponível na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Hoje, 14 de outubro de 2023, o programa será apresentado por mim, Valíris Rodrigues da Silva. E nesta edição, vamos apresentar as seguintes manchetes. Entidades intensificarão luta pelo arquivamento da PEC 32. Piso da enfermagem de Quixeramobim. A Lei 3.176/2021, de dezembro de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo e Procurador-Geral do município de Quixeramobim a subscrever acordo com a União Federal nos autos do processo judicial de número 080-7320-2014.2005.8100 em tramitação na 7ª Vara Federal da Secção Judiciária do Ceará, e que se discute o pagamento da diferença do antigo Fundef aos profissionais do magistério da educação municipal e da outras providências. Teremos as nossas notícias sindicais e o editorial de hoje, assim, muito especial, que é em homenagem ao Dia do Professor, amanhã, 15 de outubro. Então vamos ouvir uma mensagem aí do professor Leandro Carnal. Ser professor é basicamente uma aposta no futuro. Por isso que o professor é condenado à esperança. Ele é condenado a acreditar que pode vir algo melhor, que este futuro seja mais cheio de conhecimento, de estabilidade, de democracia e de igualdade. Eu me sinto alguém que estabelece uma ponte entre o conhecimento formal da humanidade, aquele que nos formou, que nos transformou no que somos, e com aquele aluno meu em qualquer escola da rede pública e privada que não tem acesso a este conhecimento. E se ele não tiver esse conhecimento comigo, talvez ele não venha a ter com outra pessoa. E é importante ressaltar que o professor trabalha com conteúdo, mas trabalha também como educador de uma atitude. Como diz Rubem Alves, que foi meu colega na Unicamp já falecido, nós plantamos carvalhos e não eucaliptos. O carvalho é uma ave que se planta para os netos. A educação é um gesto para a próxima geração. Houve muitos momentos que eu fui percebendo aquilo que para mim é claro há bastante tempo. Eu faço aquilo que gosto, sou muito feliz naquilo que faço e não tenho nenhuma ideia, nem a mais vaga ideia de que eu devesse ou pudesse fazer outra coisa que não aquilo que eu faço, que é dar aula. É muito importante lembrar que o magistério é uma função humana e, como toda função que lida com seres humanos, não existe uma fórmula. Por isso que ser professor é reinventar, sem muitas fórmulas definidas, recriar-se. E a aula é ser um instrumento universal de transformação de uma sociedade. Sou Leandro Carnal, sou professor. Você que é professor, vista essa camisa. Bom, após essa belíssima homenagem do professor Leandro Carnal a todos os professores e professores do Brasil, não tem muito mais o que acrescentar, apenas de parabenizá-lo pela data, né? E desejar parabéns a todos aqueles e aquelas, né, que não perderam a esperança na nossa juventude. Bom, dando sequência, nós vamos agora para as matérias, né? A primeira matéria é: entidades intensificarão luta pelo arquivamento da PEC 32. Aí os ouvintes devem estar perguntando, de novo, né, a PEC 32. Como vocês sabem, nós fomos contra a vários PECs. Na verdade, é ataque ao Estado Democrático de Direito, é uma tentativa de retirar direitos que foram assegurados na nossa Constituição Federal de 88. Como vocês lembram, nós fomos contra a PEC da terceirização, a reforma trabalhista. Quem não lembra da PEC dos gastos, que foi tão defendida por vários parlamentares que, num pouco tempo recente, estavam tentando maneira para burlar a PEC, né, que congela investimentos na área da saúde
e da educação, né? Quem não lembra da PEC da Previdência? Todas elas passaram com a justificativa de que iria gerar emprego, que ia deixar o Estado mais competitivo, que ia diminuir a miséria, etc. e tal, né? Tudo balela, tudo conversa fiada, né? Nós sabemos que passaram e que nós sabemos que não melhorou em nada a vida do trabalhador, da trabalhadora brasileira. E a PEC 32, ela visa atacar, não diria atacar o servidor público, mas atacar o serviço público. Haja vista que tira garantias constitucionais do servidor público de exercer a sua função, para a qual ele foi submetido a um concurso, né? Que existem as limitações. Nós, servidores públicos, existem várias limitações. Nós não podemos ter empresa em nosso nome, nós não podemos contratar com os entes, né? E nós optamos a servir ao público, né? Então, o que se pretende com a PEC é justamente tirar a estabilidade do servidor, né? Aí o servidor, professor, agente de trânsito, gari, motorista, né? Aí, em determinado momento, o agente de trânsito vai executar a sua função, né? Que é justamente, tem a parte educativa, mas tem a parte de punição, né? A questão da desobediência à lei do Código de Trânsito brasileiro, e ao multar determinado carro, se esse carro pertencer a algum parente, né, de algum político, ele pode sofrer retaliação e pode até ser demitido. Assim também como professor, né? Então, quer dizer, são coisas que não congregam, são coisas que é muito estranha no momento como esse, que nós estamos saindo de uma pandemia. Os senhores deputados, né, a começar pelo presidente da Câmara, está ressuscitando, desengavetando essa PEC que não é boa para o Brasil. Eu vou fazer uma leitura aqui desta matéria que foi retirada do endereço eletrônico www.andes.org.br. Diante das ameaças, isso dia 4 de setembro, diante das ameaças do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, PP Alagoas, de colocar em votação a proposta da emenda constitucional PEC 32/2020, chamada Reforma Administrativa. A bancada sindical da Mesa Nacional de Negociação Permanente apontou a necessidade de intensificar a luta pelo arquivamento da proposta. Em reunião, representantes das entidades que compõem os fóruns de entidades nacionais de servidores federais e das carreiras típicas do Estado e as centrais sindicais avaliaram que a conjuntura exige a retomada da luta contra a PEC 32 e contra qualquer outro projeto de reforma administrativa que ataque os direitos do funcionalismo e a qualidade dos serviços públicos. Mário Mariano, primeiro vice-presidente da Regional Leste do Andes SN e da coordenação do setor das instituições federais de ensino, critica o clima de ameaça ao serviço público vindo do Congresso Nacional, com as constantes falas de Lira sobre a volta da tramitação da PEC 32, sem qualquer sinalização do governo federal de que irá barrar a medida. Avaliamos que será necessário intensificar a mobilização para colocar um fim a essa proposta de destruição do serviço público na jornada de lutas de 28 a 31. Batemos a porta de diferentes parlamentares, falamos da nossa campanha salarial, discutimos nossa exigência pela democracia e marcamos posição dos servidores contra a PEC 32. Nos próximos dias deve sair também uma nota das entidades exigindo o arquivamento dessa proposta. Não vamos aceitar essa situação e, se necessário, envidaremos esforços para repetir a luta que fizemos durante a pandemia, permanecendo por semanas em frente ao Congresso Nacional, comentou. Durante a reunião, também foi avaliada a proposta do governo na última mesa central
dia 29 de agosto, também foi definida a participação dos atos do grito excluídos, bem como o calendário de mobilização, e ainda será divulgado nos próximos dias. Na nossa última reunião, as entidades avaliaram a situação inaceitável que o governo nos colocou, com uma dinâmica da mesa de negociação em que não se indicou qualquer índice para a reposição dos servidores federais. Se é positiva a existência de uma mesa, não basta tê-lo só de modo formal. Precisamos de sinalizações concretas do governo diante da pauta protocolada. Então, é isso, Aí, só para concluir a matéria, a PEC 32 foi apresentada no Congresso Nacional em dezembro de 2020, setembro de 2020, pelo governo do Jair Bolsonaro. No primeiro semestre de 2021, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e em setembro daquele ano, por uma comissão especial criada para avaliar a matéria. Então, que nós fiquemos atentos, lembrar que nós avisamos sobre todas as tentativas de golpe, aos direitos dos cidadãos e cidadãs que foram assegurados na Constituição de 88. Então, dando sequência, nós agora vamos falar um pouquinho sobre a Lei 3.325 de 2023, de 13 de setembro do mesmo ano, dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar da União Federal, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal de número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que instituiu o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem e da parteira. Esta lei foi aprovada e sancionada e publicada pelo governo municipal. Aí nós agora vamos fazer uma análise do impacto, em que impactou na vida desses profissionais. Então nós vamos começar, porque a lei que foi aprovada, se você pegar, ela é composta, uma lei pequena, composta de 9 artigos, e em nenhum momento delas nem sequer menciona o valor do piso, mas é 4.750 e sem tese para o enfermeiro, 3.375 para o técnico e 2.375 para os auxiliares e parteira. Esse projeto ele foi enviado à Câmara muito às pressas. Nós pedimos o uso da tribuna livre, mas nos foi negado pela primeira vez que eu tenho conhecimento que o Sindicato dos Servidores pede o espaço na tribuna livre e foi negado. E nós sabemos das consequências que nós alertamos, pedimos para ser aprovado, para não ser aprovada a urgência simples, mas no entanto não fomos ouvidos. Aí eu vou mostrar aqui para os senhores e senhoras o que isso está causando na vida desses profissionais. Auxiliar de enfermagem. Uma coisa que a gente alertou é o artigo 3º. O artigo 3º diz o seguinte: o valor da assistência financeira, lembre-se, não é piso, é assistência financeira complementar, não altera o vencimento básico dos respectivos servidores e a carga horária de 40 horas semanais, podendo ser observada a sua proporcionalidade. Então, nós identificamos 3 redutores do salário desses profissionais. O primeiro é porque foi proporcional, de acordo com a lei está dizendo aqui. Que isso, ao meu ver, ele é inconstitucional. Porque esses profissionais, Beatriz, aqui, eles todos são regime de 40 horas. Mas aqui foi colocado proporcional. Ou seja, esses servidores, eles não estão ganhando equivalente a 44 horas. Porque se o regime é de 40 horas, não tem regime no município de 44, é 40 horas. Então, o primeiro, quando ele diz aqui, proporcional. Então, eles já perdem 4 horas. Então, o auxiliar de enfermagem, ele já perde aí R$ 306,81. E não fica só nisso, não. Como ele diz que
não altere o vencimento base, eles têm direito a 20% de insalubridade. Só que a insalubridade não é em cima do piso, que aqui já foi modificado para 40 horas. Ele vai receber os 20% em cima do salário mínimo. Entendeu? Aí, isso, ele já perde mais R$ 167,82. Tem mais. A questão do desconto previdenciário. Bom, olha para tu ver aí a contradição. A insalubridade, ela é calculada em cima do salário base, mas a previdência é em cima de tudo. Aí, veja bem, ao invés de pagar apenas os 14% em cima de 1.320, ele vai pagar em cima do 2.159, que vai dar R$ 302, portanto ele vai pagar mais R$ 117,47. Então, totalizando R$ 592,10. Isso daqui é o valor que cada auxiliar de enfermagem está tendo de prejuízo todo mês. Isso eu estou colocando isso daí básico, por mim, por baixo, porque o que é que ele vai ter mais prejuízo? Se ele estiver usando o N, se ele tiver 20% de ano N, esses 20% vai ser em cima do salário mínimo e deveria ser em cima do piso. Né? A questão do texto de férias, do décimo, né? Então, quer dizer que mensalmente o auxiliar de enfermagem ele está tendo um prejuízo de R$ 592,10. Né? Agora vamos para o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, na mesma proporção, né? Ele já perde 4 horas, né? Que é só 40 horas. Então aí já vai R$ 306,81 de diferença. Aí depois vem insalubridade, aqui a pancada é um pouco maior. R$ 349,64 que ele perde todo mês. Só de insalubridade. Aí vem o desconto previdenciário, que é em cima do todo. Aí então ele vai ter um desconto a mais de R$ 244,75. Aí com isso totaliza R$ 901,20. Então, isso tirando o quê? Se ele estiver usando o N, e também tem mais prejuízo, e o texto de férias e o décimo. Então, R$ 901,20. Aí agora nós vamos para o enfermeiro, né? A priori quer 44, já baixa para 40, né? Já perde, já vai aí R$ 431,81. De insalubridade, ele perde R$ 294. E com o QUIPREV, né? Porque aí você vai dizer, mas por que é que o dele está desconto um pouco menor? Porque o salário do enfermeiro já é um pouquinho maior, né? É 2.847, né? Mas ele deveria receber tudo isso em cima de 4.750 e não em cima de 4.318,19, né? Que é a complementação. Ele perde mais 205 de desconto previdenciário indevido, totalizando R$ 930,99. Então, recapitulando, o auxiliar de enfermagem, todo mês ele está perdendo R$ 592,10. O técnico de enfermagem, R$ 901,20. E o enfermeiro, R$ 930,99. Quer dizer, nós avisamos que o projeto sendo aprovado do jeito que estava ia gerar prejuízo a esses profissionais. A esses profissionais que foram tão elogiados, que houve homenagem nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, porque são eles que são os heróis, são aqueles que estão sacrificando a sua vida durante a Covid, né? E quando se faz um reconhecimento desses profissionais, há uma deformação do piso. O piso em que Xeramobim, na terra de Antônio Conselheiro, pasme, transformou-se em assistência financeira. O artigo 3 diz claramente: não altere o vencimento básico dos respectivos servidores. Né? Então,
essa situação nós pedimos alguns contra-cheques, nós já recebemos, por isso nós fizemos a análise. Isso por baixo, que a tendência é ser maior. Se a pessoa tiver 20 anos, que ele tem 20% a mais, né? Aí dá para você ter ideia, né, que tanto o enfermeiro como o técnico terão prejuízo superior a R$1.000 todo mês. Sem falar que também impacta no 10º e no terço de férias, hora extra, em todas as demais vantagens que usa o salário base. Nós estamos encaminhando os contra-cheques desse profissional, o Dr. Valdeci, para fazer uma análise jurídica para saber o que é que o sindicato pode fazer, né? Seria tão fácil se a Câmara Municipal ou o gestor tivesse nos ouvido para que a gente pudesse fazer uma alteração. Por que é que não pode ser o piso para esses profissionais? De onde é que tiraram a questão da proporcionalidade, retirando esses profissionais que fizeram o concurso aqui, foi para 40 horas, não foi para 44, foi para 40 horas. Então por que agora eles não têm direito a receber o piso proporcional? Né? Então isso é uma vergonha para a terra de Antônio Conselheiro. Aí só para concluir, só um detalhe, que se o desconto previdenciário tá sendo, né, em cima do todo, como é que fica se ele não vai levar para a aposentadoria? Porque o que você leva é o teu salário base. Captaram aí, né? Ou seja, o auxiliar e o técnico de enfermagem permanece ganhando o salário base de 1.320. Portanto, não era para ter feito esse desconto previdenciário, porque o que ele leva para a aposentadoria é o salário base dele. E o enfermeiro também não, porque o que ele, no caso, o salário dele base é 2.847,30. Tá certo? Então, essas coisas precisam ser revistas e já foram encaminhados alguns contra-cheques para o Dr. Valdeci fazer uma análise. Então, nós vamos agora para a nossa última matéria, que é assunto que já foi pauta de vários programas aqui do sindicato, que é justamente explicar para o servidor o acordo, né, na Lei 3.176 de 2022, de 21 de dezembro de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo, o Procurador-Geral do município de Quixeramobim, a subscrever acordo com a União Federal nos autos do processo judicial de número 080 7320.5051.2014.4.05.8100 em tramitação na 7ª Vara Federal da Secção Judiciária do Ceará, em que se discute o pagamento de diferença do antigo Fundef aos profissionais do Magistério da Educação Municipal e da outras providências. Aqui também é mais um exemplo, né, idêntico ao primeiro, que foi do piso, da lei do piso aqui de Quixeramobim. Ou seja, o sindicato não foi ouvido, os servidores não foram ouvidos, né? Nós não fomos ouvidos. Aí veja bem, eu vou tentar aqui resumir aqui. Primeiro, a gente tem que diferenciar o precatório do município de Quixeramobim do precatório da rede estadual. O estado do Ceará tem 184 municípios. Então, existe os 184 precatórios, uns já foram pagos, outros não, outros parcialmente, dos municípios, tipo Quixeramobim, Quixadá, Fortaleza, e tem o precatório dos servidores da rede estadual. Então, o da rede estadual, ele era um precatório único, ou seja, de 98 a 2006. Era um precatório único, então foi pago a primeira parcela e já foi pago deste ano, no mês de julho, a segunda parcela, certo? E resta a última parcela, a primeira parcela de 40%, a segunda de 30% e a última de 30%. O do município de Quixeramobim eram 3 processos. O que foi pago 100% foi o de 2006, falta o restante. Então, o prefeito teve uma ideia aí de fazer um acordo com a União. Até aí tudo bem. Só que esse acordo o município teve que abrir mão de 52 milhões.
Ou seja, dos 100 milhões do precatório, o município aceitou receber 48 milhões, abrindo mão de 52 milhões. E o pior, sem ouvir as partes. Ou seja, desses 52 milhões, 60 milhões pertencem aos professores e professoras. E se já tiver falecido, os herdeiros. E nós não fomos ouvidos. Né? Então, como nós não fomos ouvidos pela administração, como nós não fomos ouvidos pela Câmara Municipal, nós decidimos em assembleia levar isso até a Justiça. E é o que está acontecendo. Foi feito pedido, nós já entramos na ação como terceiro interessado, está parado o processo, tá certo? Mas nós seremos ouvidos nos autos. E lá, já que o município, já que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, não quis ouvir os servidores, né? Então nós decidimos em assembleia e até a Justiça para que a gente possa ser ouvido lá. Então tá nesse termo aí, viu? Tá assim parado, porque eu não concordo de abrir mão de 32 milhões. Eu sou dono de um percentual desse daí. Eu não fui consultado, né? Assim também como a maioria dos servidores da educação, os professores não foram consultados. E nós, em assembleia, decidimos que nós não concordamos. Por isso é que nós entramos na Justiça. O Dr. Valdeci já deu entrada em vários processos. As pessoas que ainda não deu entrada, nos procuram o sindicato para dar entrada, né, para a gente parar isso daí e que a gente seja ouvido. Ok? Pronto. Então agora, nós vamos passar agora aqui para nossas notícias sindicais. Lembramos aos servidores filiados que o nosso telefone WhatsApp 88997233133, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 14 horas. E você pode tirar a guia para consulta, denúncia, informações e agendamento aqui para encontros, para os encontros presenciais nesse mesmo horário, de 7h30 até às 14 horas. O pagamento referente ao mês de setembro, segundo nos informou o setor de recursos humanos, foi finalizado no dia 11 de outubro. Vale falar que por conta do feriado, esse programa foi gravado no dia 11 de outubro. As receitas do município, FPM 5.174.000, do Fundeb 7.795.000, o Fundo Saúde 668.000, totalizando R$13.638.167,72. O Fundo a Fundo 3.135.000, quase 132, totalizando R$16.773.644, além de outros recursos com pouca transparência, como ICMS, ISS, entre outros. E com isso, a gente conclui o programa de hoje, agradecendo, né? E mais uma vez, desejando parabéns a todos os professores e professoras da rede municipal, estadual, né, de Xeramobim, do Ceará, do Brasil e do mundo. Boa tarde.